Olá, alunos! Vamos gravar aqui a solução de alguns problemas aí envolvendo corrente alternada. Vejo que eu tenho aí 4 questões. A primeira questão eu pergunto ali para o circuito mostrado aqui ao lado. Qual é a tensão de pico e a tensão eficaz na fonte, né? Também pergunto qual é a potência ativa na fonte e a corrente eficaz nos resistores 2, resistores 3. Está aqui, ó. Só um detalhe, a equação da tensão alternada é dada aqui embaixo. Normalmente, quando você olha para essa questão, você já observa aqui que a tensão máxima, a tensão de pico, já é dada aqui, ó. Esse valor aqui geralmente é ômega, que é igual a 2π vezes a frequência. Vamos resolver então a primeira questão, então. Primeira questão, então, começamos já resolvendo. Aqui nós temos um resistor em série, associação de resistores em série, e já somamos, né? Quando tem aí o R4 com R5, ó, 500 ohms. Na sequência, os 500 ohms anteriores estão aqui, esses dois aqui já estão em série, ó, em paralelo, quer dizer, paralelo. Então, para calcular o equivalente, a gente está chamando aqui R345, né? Dá 250 ohms. Quando tem dois resistores, se multiplica e divide pela soma deles. Então, 250 ohms, esse aqui, que está em série com esse aqui, ó. Então, nós temos aqui 500 ohms aqui, ó. E agora, esses 500 ohms estão em paralelo com o R1. E aí, o R equivalente desse sistema todo é 300 ohms. Dito isso, todo aquele sistema ficou dessa forma aqui, ó. Tensão de pico, nós falamos 311,13 volts. Logo, a gente pode calcular aí a tensão efetiva nessa rede como sendo tensão de pico sobre a raiz de 2. Ok? Dá 220 volts. Se a gente quiser saber qual é a tensão, a corrente efetiva, né, nesse sistema, nesse circuito, ou seja, a que passa ali pela fonte, é só fazer a divisão ali da tensão eficaz sobre a resistência equivalente, né, aqui, que dá 0,73 amperes. A potência dissipada, a potência, né, a gente pergunta ali qual a potência ativa da fonte que está falando, a gente pode usar essa equação, RI ao quadrado. Nesse caso aqui, ou a gente sabe também que I é igual a volts sobre tensão sobre resistência, né? Porque sabemos que V é igual a RI. Então a gente isolou aqui o I, ficou volt a tensão sobre resistência. Então eu posso usar essa expressão aqui também, ó, volt ao quadrado, ou tensão ao quadrado, dividido pela resistência, que é 300, resistência equivalente aqui, né? Dá 161 watts. Para a gente analisar aí quais são as correntes que passam pelo circuito, a gente tem que lembrar o seguinte, aqui, ó, nós temos entre esses terminais aqui, ó, terminais da fonte de tensão, 220 volts de tensão eficaz, que é a mesma tensão que está entre os polos desse resistor aqui, ó, do extremo desses resistores, resistor 1, né? Então vejam que eu posso então fazer a corrente 1 dessa forma aqui, ó. De novo, né? V igual a RI, então I é igual a tensão sobre resistência, né? Resistência 1 é 750 ohms e vejo aí que a tensão 1, então voltamos aí então, vejo aqui 220 volts dividido por 750 ohms dá 0,3 ampere, então é o que está passando exatamente no resistor 1, aqui no 1. Agora,
na fonte, né, como a gente havia calculado antes, dá 0,73 amperes. Então, a gente pode aí também, na sequência, calcular qual a tensão que passa no resistor 2, né, que é essa corrente 2 aqui, ó, como sendo a tensão na fonte sobre a resistência 2, 3, 4, 5. Né? Então, essa aqui vai ser, quando eu pego 2, 3, 4 e 5, quando eu faço aquele circuito equivalente a isso tudo, a gente vai ter aí, vai estar ligado a 220 volts e com 500 ohms. Isso dá 0,43. Então, a gente tem aqui 0,3 nesse ponto e 0,43, né? O que dá o 0,73 aqui, ó. Ou seja, significa que 0,73 está vindo para cá. No 2 está 0,43. Então, significa que 0,3 está passando aqui. E no I3 é o que passa a corrente que passa pelo resistor 3 é 110 volts por 500, que dá 0,22 amperes. Por que isso? Porque nós temos ali a tensão, quando a gente faz o circuito equivalente, a tensão 345 é igual a 250 vezes 0,43, que dá 110 volts. 250 aí é a resistência equivalente àquele trecho, vezes a corrente que passava pelo 2. É isso. Vamos seguir agora o próximo exercício. O próximo é o seguinte, eu tenho uma instalação com motor monofásico ligado a uma rede 127 volts, 60 Hz, dissipando 250 watts, com fator de potência 0,85. É para determinar então a potência aparente, a corrente e a potência reativa. Né? Então, primeira coisa, desenhei aí o meu circuito, já que fala em carga reativa, né? Então, vejo aí então que eu tenho, posso fazer esse desenho representativo do circuito. Eu disse que está dissipando 250 watts, então tem um resistor aí. Fator de potência 0,85 significa o seguinte, significa que a relação entre potência ativa e a potência aparente, que é essa aqui, ó, é dada, né? 0,85. Como ele deu também, ele deu o cosseno de φ, né? Que é o fator de potência, e deu a potência dissipada pelo resistor, então a gente já tira daqui, isola o S aqui, né? Então, fazendo isso, ó, a gente sabe que o S vai ser a potência ativa sobre o cosseno de φ. Ok? Que vai dar 294 volt-ampere. Lembrando aí agora que se eu dou aí a potência do resistor, eu posso calcular. E eu faço aí o cálculo da corrente por meio dessa expressão aqui, ó. Que é a tensão foi dada, 127 volts. A potência aparente, 294 volt-ampere. Então, eu posso fazer essa conta, eu tenho 2,3 amperes aí, de 2,32 ampere de corrente. Posso avaliar então o R, que é a resistência, como sendo P sobre I ao quadrado, que vai dar 46,6 ohms. Nesse caso agora, veja que eu tenho como estipular aqui, calcular a potência reativa total, como sendo a potência aparente ao quadrado menos potência ativa ao quadrado raiz, né? Isso dá uma potência reativa de 150 volt-ampere. E aí nós podemos estipular qual é qual a minha reatância indutiva, né? Ou seja, basta dividir aí a potência reativa pela corrente ao quadrado. A corrente foi calculada aqui em cima, né? Esse foi o cálculo da corrente. Então nós temos 29 ohms de
reatância indutiva. Se quiser saber qual é a indutância do meu indutor, é só dividir a reatância indutiva por 2πf, que dá 76 mH. Próxima questão, eu tenho aí um equipamento, um motor, por exemplo, que ele está ligado 12 horas num dia com uma potência aparente de 10 kVA. E com um fator de potência 0,95, 30 dias no mês. 1 kWh é igual a 0,45 reais. Bom, só que outra parte do dia, ou seja, cada dia tem aí 24 horas, 12 horas ligado numa situação, 12 horas noutra. Na outra parte do dia ele está ligado, ele tem uma potência aparente de 7,8 kVA e o fator de potência 0,8. Nesse caso, tem sempre que lembrar, fazer esse desenho aqui, lembrar, né, já que está falando de fator de potência, tem que lembrar que cosseno de φ é fator de potência. Fator de potência é dado como cosseno de φ. E φ é o ângulo de defasagem entre a corrente e tensão aí do sistema alternados, que é dado P sobre S. Então, a potência ativa sempre vai ser a potência aparente vezes cosseno de φ. Então, veja que no primeiro caso, a potência ativa 1 é dado como 10 kVA vezes 0,95 dá 9,5 kW. Exatamente. A energia consumida nas primeiras 12 horas vai ser 9,5 vezes 12, que dá 114 kWh. Já para o segundo caso, porque lembra que num dia você tem 12 horas funcionando numa situação, essa situação A, e 12 horas funcionando na situação B. No segundo caso eu vou ter 7,8 kVA vezes 0,8, que é o fator de potência, vai dar 6,25 kW. Logo a energia 2 vai ser 6,25 vezes 12, que dá 75 kWh. Então a energia total é a soma das duas, né? Dessa aqui, ó, mais essa aqui, ó, dá 188 kWh. Se eu tenho 30 dias, eu faço aí, dá 5.666 kWh em 30 dias. Que multiplicado por 45 centavos de real, eu vou ter R$ 2.549 de gasto mensal para esse equipamento funcionando. Quarta questão aí, eu tenho uma carga RC, é um circuito RC, 220 volts, 60 Hz. É dito que tem uma potência aparente de 500 VA e fator de potência 0,85. Nesse caso, de novo, sabemos que a potência ativa é a potência aparente vezes fator de potência, cosseno de φ, né? Lembrando de novo aqui, ó, triângulo das potências, nós fazemos que cosseno de φ é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, P sobre Q. Por isso que eu uso essa expressão aqui, ó. E vejam que a potência ativa, então, dá para ser calculada como sendo 425 watts. A potência reativa é calculada, então, por uma aplicação do triângulo de Pitágoras, né? Olha, vejam, se eu tenho aqui, ó, o P, aqui o Q e aqui o S, e eu quero o Q, o que eu faço? Eu lembro bem que triângulo de Pitágoras fala o seguinte, P ao quadrado mais Q ao quadrado é igual a S ao quadrado, né? Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo isolar o Q, que é a potência reativa, e vou ter 263 VA. Finalmente, se eu quiser que o fator de potência seja 1, eu tenho que eliminar a potência reativa. Para eliminar a potência reativa, só tem um jeito. Eu tenho que fazer que Q é igual a potência reativa indutiva tem que ser igual à potência reativa capacitiva, né? Que L é igual a QC. Nesse caso, se o cosseno de φ é igual a 1, significa que no arco trigonométrico, cosseno de φ é igual a 1 significa que φ é igual a 0 graus. Logo, eu vou ter uma situação. Para isso acontecer, eu preciso que o meu XL, né, ou seja, que a minha reatância indutiva seja V ao quadrado sobre o QL, e o QL, nesse caso aí, vamos usar esse valor aqui, que é o mesmo obtido anteriormente, que é o QC, né? Aqui é o QC. Considerando que o circuito não tinha indutor inicialmente, então eu tenho aí 183 ohms. Logo, o indutor teria que ter 487 miliamperes.
Henry, né? Isso para dar a situação aí que ele fala, que é calcular o valor da indutância necessária para tornar o fator de potência do circuito unitário, né? Para isso eu teria que ter aí um indutor que tenha a mesma potência potência reativa indutiva da potência reativa capacitiva. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.